ferramenta de OneSkeleton do DP Auto Rig System. É uma ferramenta pouquíssimo utilizada, mas é mais quando a gente precisa exportar o nosso rig para um tipo de engine de web ou mesmo de game, tá? Então é uma ferramenta que a gente precisa ter um rig pronto. Ela está aqui, ó, o OneSkeleton. Eu vou criar para a gente um BPD simples, pode ser qualquer rig, tá? Ele vai simplesmente colocar a hierarquia que a gente tem dos nossos módulos em uma hierarquia com um joint py. Então, se a gente for ver, como o nosso AutoRig ele é modular, ele combina módulos sem necessariamente fazer o parent de esqueletos deles. Então, ele não tem um esqueleto só, em que dele sai todas as ramificações para o esqueleto do rig inteiro. Como ele é modular, ele não precisa disso, ele já está integrado pelos controles. O que acontece quando ele não é integrado assim, ó, dessa maneira em que todos os joints não estão formando um esqueletinho só? O problema disso é que algumas engines de game elas não vão conseguir ler bem o seu rig, porque ela precisa de um joint inicial. E esse joint inicial dele sai a ramificação para os outros joints da hierarquia do rig, tá? É uma convenção de algumas plataformas e que não condiz muito com o nosso sistema que foi criado de maneira modular para animação. Então, nesse caso, a gente tem essa ferramenta que pode nos ajudar em algum momento, se a gente achar que convém. Quando você clica nela, o que ela faz? Ela te pergunta qual o nome de um joint de esqueleto único, que vai ser a raiz, e aqui ele já sugere o web root joint. Quando você dá um OK, então ele encontraria esse problema de avisar que não tem os nodes para continuar, porque nesse caso a gente não tem nenhum skinning nesse rig. E para transferir o nosso esqueleto para um novo esqueleto, a gente precisa de saber o skinning, para transferir o skinning que está conectado nesses joints, tá? Então, para resolver isso, simplesmente a gente precisaria criar alguma mesh. Eu vou criar qualquer mesh aqui, tá? Só mesmo para simbolizar, vamos dizer assim, né? Aí, nesse cubo aqui, a gente poderia criar o skin cluster nele. E ele já tem o skinning do nosso rig acontecendo. Claro, vai estar tudo feio aqui, né? Vocês entendem que está tudo mal skinado, mas ele vai ter informação de, por exemplo, quando ele estiver lá no nosso render group, ele vai ser encontrado, e aí ele vai ser encontrado e ele vai ser transferido. Esses joints vão passar para os joints novos que estão influenciando essa mesh, como os novos joints da OneSkeleton. Então, se a gente vier aqui agora e clicar no OneSkeleton, ele vai te perguntar de novo qual é o nome do joint. Ok, você dá OK. Ele vai passar em todos os joints, ele vai fazer essa leitura de quem está pertencendo ao skin cluster e vai transferir esse novo joint para essa nova hierarquia aqui, ó. Essa hierarquia ela recebe constraints dos joints do próprio esqueleto do nosso AutoRig. Então, se a gente for entender e mostrar que esse primeiro joint aqui, ó, ele vai ver todos os joints que estão associados e como que eles estão ali, todos filhos desse joint inicial que ele está lá no 000, tá vendo? Fica uma coisa feia, eu sei, eu não gosto também de ver isso, mas esses joints dessa nova hierarquia que está aqui é que estão agora influenciando a nossa geometria do skin cluster que trocou, quem é que estava sendo influenciado, e dessa maneira a gente consegue exportar isso para a web. Claro, isso aqui vai estar em hide, ninguém vai ver também o data group, mas a gente vai ver o nosso modelo sendo influenciado por esses joints que tem uma hierarquia única, e esses joints de hierarquia única vão ser os joints que a engine de web vai trabalhar. Isso a gente já desenvolveu para, por exemplo, ferramentas de plataforma que rodam em web, como o browser, e também para games que a gente testou, tá bom? Muito obrigado, espero que seja útil. Valeu!